Ó Senhor Jesus, nesta noite nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo Espírito. Senhor, já entrou dentro de nós. Senhor, hoje podemos nos alegrar, pois a nossa confiança está em Ti. Senhor, nós dependemos somente do Senhor, para podermos ter um viver vitorioso. Senhor, acima de todas as coisas, o Senhor está dentro de nós, nos capacitando, Senhor, nos levando a ser vencedores nesta era. Por isso somos gratos a Ti. Senhor, venha abençoar agora, Senhor, Senhor, nosso coração, Senhor, abrindo nossos ouvidos, para receber, Senhor, a Sua palavra. Senhor, possa falar com cada um de nós. Senhor, estamos abertos a Ti. Jesus é o Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Vamos falar bem forte o título da mensagem? Andamos segundo o Espírito. Mais uma vez, andamos segundo o Espírito. Agora nós vamos falar mais forte, afirmando, amém? Andamos segundo o Espírito. Aleluia! Nós vemos para nós, para mim e para você, a saída que temos para vivermos nessa era e assim cumprirmos a palavra e a vontade de Deus é somente por meio do Espírito. E nós vamos desfrutar no decorrer da mensagem, que tudo já está pronto para mim e para você, para nós termos um viver vitorioso nessa era que está tão trevosa, Uma era cheia de trevas, uma era tão conturbada, aonde nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós somos perseguidos pelo maligno, que a todo instante ele tenta nos desanimar, tenta nos esfriar e tenta nos levar a desistir de viver a vida da igreja, a qual é o caminho que o Senhor já nos deu, é o viver que o Senhor já nos deu, sabendo que é este lugar, é este viver que nos tornará vencedores. E o inimigo, de contrapartida, também ele sabe que vivendo a vida da igreja, eu e você, nós temos a oportunidade de sermos vitoriosos. Então, para que tenhamos esse viver vitorioso, nós temos o Espírito, que hoje está dentro de nós. Romanos 8, o versículo que lemos, versículo 4 fala, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Nós, por um lado, não estamos presos na lei. Hoje nós já não mais somos como o povo de Israel no Antigo Testamento, que andávamos, sendo guiados pelos os mandamentos, pela lei, pelas ordenanças. Mas nós, irmãos, vivendo hoje na era da graça, vivendo a vida da igreja, nós também não estamos isentos da lei. Aí vem uma pergunta, como nós podemos, então, cumprir a lei? Sabemos que em nós, irmãos, não temos força, nós não temos capacidade de podermos cumprir a lei de Deus, mas não estamos isentos a ela. Ou seja, não podemos viver nessa terra de qualquer maneira. Como filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a maneira de eu e você, então, cumprirmos a lei de Deus, que é boa e é perfeita. Para que nós possamos, irmãos, praticar a lei, cumprir a lei, só há um meio de nós conseguirmos atingir tal experiência, que é por meio de nós exercitarmos o nosso espírito. E nós estamos claros disso, Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Nós sabemos que a única maneira, irmãos, de cumprirmos a lei de Deus é por meio de nós exercitarmos o espírito. Mas, de maneira prática, ao longo do nosso viver, se pegarmos a experiência no nosso viver diário, então percebemos que ainda nós somos muito falhos, pois nós não conseguimos viver no Espírito 24 horas por dia. E quando não estamos no Espírito, então não tem um outro lugar de estarmos. Se não estamos no Espírito, nós então estamos na carne, seja do lado bom ou seja do lado mal.
E na maioria das vezes, eu creio que nós estamos do lado bom, né? Nós gostamos de fazer coisas boas, gostamos de agradar uns aos outros, gostamos de agradar as pessoas, né? De sermos gentis, de poder fazer coisas boas, de ajudar as pessoas quando necessitam. Mas por mais que nos esforcemos para sermos bons, para sermos pessoas que talvez vamos ser admirados pelos outros, se não estivermos no Espírito, então, irmãos, ainda assim, nós não cumprimos a vontade de Deus e não vivemos a vontade de Deus. Porque por mais bom que nós sejamos, se estivermos em nós mesmos, irmãos, nós ainda estamos no velho homem, né? Estamos ainda no velho marido, como vimos, né, nessa mensagem durante a semana. E por mais bom que sejamos, ainda não é suficiente. O que vai agradar ao Senhor é somente a vida do Senhor que está em nós. E se nós vivemos por meio dessa vida, então nós assim agradamos o coração de Deus. Senhor Jesus, ao crermos, irmãos, nós recebemos essa vida para dentro de nós. É uma vida que é santa, né? Uma vida que não há pecado, é uma vida que é absoluta, né? Pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler? Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios 15, versículo 54. Senhor Jesus, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Quando cremos no Senhor, nós recebemos a sua vida para dentro de nós. Daí então nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos a filiação. Todo que crê, todo aquele que confessa Jesus como Senhor, então ele se torna um filho de Deus. Mas se tornar um filho de Deus, irmãos, ainda é só o estágio inicial, né? Nós somos filhos de Deus, mas o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer dar para nós, é a plena filiação. É nos tornarmos filhos, né? No nosso espírito, que é o estágio inicial, na nossa alma e por fim no nosso corpo, que é o que fala nesse versículo, né? O nosso corpo, ele então irá se revestir de imortalidade. Esse corpo, né, que é a carne, aonde nós ainda somos muito atingidos nessa era, se vivemos na carne, nós caminhamos para a morte, né? Mas se vivemos no Espírito, nós caminhamos para a vida e paz. Mas quando estamos na carne, irmãos, nós estamos caminhando para a morte. É o ponto que eu quero tocar com os irmãos. Por mais bom que nós sejamos, mas se não for por meio do Espírito, irmãos, estamos na carne. E uma vez que estamos na carne, nós estamos caminhando para a morte. Eu e você precisamos ter um desespero, né? Às vezes nós vemos as pessoas, né, que não têm o Senhor ainda, são pessoas boas, pessoas que fazem o bem, mas se elas não têm o Senhor, irmãos, elas ainda estão na carne. Eu e você que já temos o Senhor, se nós ainda insistimos em viver em nós mesmos, nos esforços bons, uma hora a nossa força ela irá acabar. E por andar tanto do lado bom, nós iremos acabar por cair para o lado mal, para o lado que não agrada ao Senhor, né? Para o lado de fazer coisas que são terríveis aos olhos do Senhor. A questão de exercitar o Espírito, irmãos, é nós exercitarmos a nossa comunhão com Deus. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, quanto mais próximo nós estamos de Deus, menos nós vamos estar, né, praticando coisas que desagradam a Ele. Quanto mais aproximamos de Deus, mais nós queremos estar também junto com os irmãos. O nosso desfrute, ele precisa iniciar dentro da nossa casa, né, no nosso lar. Eu e você, nós temos, diante do Senhor, nós temos responsabilidades. E uma delas, irmãos, é exercitar o nosso espírito. Pois se não exercitarmos o espírito, nos tornamos presa fácil por maligno. Senhor Jesus,
Romanos capítulo 5. Versículo 10, amém? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós éramos inimigos, né? E mesmo sendo inimigos, Deus nos resgatou. Deus veio até a mim e até a você. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não buscando, o Senhor, Ele veio a nós. E agora essa vida que entrou, né, ela está fazendo toda a diferença no nosso viver. Cabe a mim e a você permitir que essa vida, ela se desenvolva. Aqui fala que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então não é por nos esforçarmos em ser bonzinhos, mas é por meio da vida de Deus. É a vida que vai transformar a mim e vai transformar a você. Não precisamos nos esforçarmos em fazer coisas boas, né? Talvez aparentar para os irmãos que estamos bem, né? Que já somos crescidos em vida. Se nós ainda estivermos nos esforçando, irmãos, a manter uma boa aparência, o Senhor, Ele conhece o nosso interior, né? Ele sabe o que nós vivemos, sabe o que nós passamos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mas o que Ele espera de nós é que nós venhamos a depender exclusivamente dEle, irmãos. Se eu e você dependermos da vida de Deus que está em nós, esse é o caminho para a nossa vitória, né? O Senhor já deu esse caminho para mim e para você, né? Esse caminho, ele já está aberto. Eu e você não precisamos pagar nenhum preço, né? Não precisamos nos esforçar em nosso ser natural. O Senhor, Ele já colocou o que nós precisamos dentro de nós, né? Dentro do nosso espírito. Então, por meio da vida, é que nós seremos salvos. É por meio da vida de Deus. Senhor Jesus. Às vezes nós ouvimos falar muito de milagres, né? As pessoas hoje buscam milagres. E há muitas campanhas, né, que prometem milagres. Mas o maior milagre de toda essa terra, o que era necessário de acontecer para mim e para você, esse milagre já aconteceu, né? Que foi o Deus Criador passar por todo o processo, como o hino que nós cantamos, né? Ele se transfigurou para se tornar um Espírito da vida em nós. Então Deus, que estava distante, Ele se tornou próximo de mim e de você. Não só perto de nós, né? Mas na verdade Ele está dentro de nós, como o Espírito que dá vida. E é esse Espírito, irmãos, que agora está transformando o nosso ser. O maior milagre é a transformação do nosso interior, né? A nossa aparência, digamos que a fachada, né? Ela não é a nossa maior preocupação agora. A nossa preocupação é a nossa transformação, é o nosso interior. Uma vez que o nosso interior, ele sofre essa mudança, essa transformação que vem de Deus, então nós iremos manifestar também essa vida que está no nosso interior. Então é um processo orgânico, né? É algo que acontece de dentro para fora. O que cabe a nós é permitirmos, né, que esse processo, ele venha acontecer dia após dia. Todos os dias Deus, Ele quer trabalhar em mim e quer trabalhar em você. Você crê nisso? Que Deus quer trabalhar? Agora nós precisamos perguntar, né, individualmente, se nós temos permitido Deus trabalhar em nós. Porque Deus, Ele quer, da sua parte é o que Ele mais almeja. Mas também precisa ser o nosso desespero, precisa ser o nosso desejo, sermos trabalhados pelo Senhor. Romanos 7, nós vamos ler alguns versículos, capítulo 7, versículo 1, aqui mostra para nós a analogia do casamento, né? Nós podíamos ler do 1 até o versículo 6, as irmãs começam lendo, tá bom? Em seguida os irmãos, e assim até o versículo 6, as irmãs podem começar. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive,
mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos juntos agora? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Então aqui, irmãos, mostra para nós a analogia, né, do casamento, mas mostrando para nós a questão do velho homem e então o novo homem. O velho marido e o novo marido. Nós antes de crermos no Senhor, então nós estávamos ligados a esse velho marido, né, que é o nosso velho homem. Vivíamos por meio do velho homem, vivíamos na carne e por consequência fazíamos coisas que desagradavam a Deus. Mas uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, então nós crucificamos, né? Foi crucificado juntamente com o Senhor o nosso velho homem, ou seja, o nosso velho marido, aquele que nos levava a fazer coisas que desagradavam a Deus, que nos levavam a ir contra a lei de Deus. Mas uma vez que cremos e fomos então desligados do velho marido, nós, irmãos, então podemos então nos casar com um novo marido. E esse novo marido, ele é Cristo. Senhor Jesus. Essa analogia, irmãos, ela é tremenda, né? Estava desfrutando essa semana e tocando nesse ponto, irmãos, quão rico é, uma vez que nós cremos. Isso, irmãos, é o poder da fé, deixarmos de fazermos coisas, né, que desagradavam a Deus. Não é que agora nos esforçamos para não fazermos mais aquelas coisas antigas, mas é pelo simples fato de nós crermos na obra redentora. Uma vez que eu e você cremos em Cristo, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, ou seja, ele já não mais faz parte da nossa vida. O velho homem já foi posto um fim, né, nessa antiga vida, e então nos casamos com um novo marido. Agora nós estamos casados com Cristo, ou seja, também nós não mais estamos, digamos, na posição de marido. Uma vez que cremos em Cristo, então nós renunciamos à posição de marido e então assumimos a posição de esposa. Ou seja, nós não agimos mais independentemente, mas nós dependemos do nosso marido. Eu e você agora nós somos esposa, né? Às vezes sou assim um pouco estranho para os irmãos, né? Mas, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, né? Nós somos a igreja. Então nós somos a esposa. E o Senhor, Ele almeja, irmãos, realmente nos encabeçar. É o que o Senhor mais quer. Resumindo tudo, o que Deus quer de nós é um viver dependente dEle. Não mais podemos agir de qualquer maneira, né? Nós erramos ainda, falhamos muito, por quê? Porque nós deixamos o encabeçamento, deixamos a nossa dependência de Deus. E quando fazemos isso, nós acabamos por meter os pés pelas mãos, né? Nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, e até mesmo coisas que nós não queremos fazer, nós acabamos por fazer a si mesmo, porque nós não temos força suficiente em nós. Se eu e você não depender de Cristo, se eu e você não depender do Espírito, então, irmãos, nós estamos acabados, somos presa fácil para o maligno, e ele sabe muito bem como nos atacar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Então nós não podemos dar brecha para o maligno. E a maneira de não dar brecha é nós exercitarmos o Espírito.
exercitarmos a nossa comunhão com Deus. Senhor Jesus, avançando ainda no capítulo 7, no versículo 22, ainda mostra para nós essas 3 leis, que são leis naturais, né? Que funcionam 100% das vezes. O versículo 22, vamos ler? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Se eu perguntar para os irmãos querem fazer a vontade de Deus? Nós vamos ser unânimes, não é verdade? Todos nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos sim cumprir, né, a lei de Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos... Então nós temos a lei de Deus que está escrita, está fora de nós. Então temos também a lei da nossa mente, que quer fazer e cumprir a lei de Deus. Todos nós queremos fazer. Então é uma lei, que é a lei da nossa mente, que deseja sim agradar a Deus. Mas quando essa lei da minha mente ela funciona, irmãos, então vem uma outra lei, que é mais forte que a lei da minha mente, e é a terceira lei, que é a lei do pecado e da morte. Quando nós estamos na lei da mente, ou seja, nós esforçamos ainda o nosso ser natural, a nossa força natural, queremos agradar a Deus, mas então percebemos, irmãos, que há uma outra lei mais forte, que mesmo querendo fazer o bem, nós acabamos por fazer o mal. O apóstolo Paulo, ele descreve muito bem essa experiência nesse capítulo, né? Então, versículo 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, quando vem o fracasso, quando nós falhamos, né, pecamos, tropeçamos, dentro de nós vem aquele desejo, né, de desistir, né, de chutar o balde, de não mais querer viver a vida da igreja, de não querer mais servir. A primeira coisa que nós queremos fazer quando vem o desânimo, quando vem o desencorajamento, né, nós queremos tirar o nosso nome da escala de serviço. Ah, não, irmão, tira o meu nome porque eu não quero servir, né? Coloca outro irmão no meu lugar. Irmãos, quando fazemos isso, nós estamos dando brecha para o maligno, porque o problema não está no serviço, né? O problema não está no viver da igreja, o problema é que nós estamos na posição errada, nós estamos na posição de marido, né? Nos deixamos de ser dependentes de Deus, e então agora nós não queremos mais servir, não queremos mais estar junto com os irmãos, nem sequer queremos vir para as reuniões, né? Mas nós precisamos, irmãos, voltar o nosso coração ao Senhor, porque Ele tem o poder de poder mudar a nossa condição, a nossa situação. Você acha que quando você pede para tirar o nome do serviço, Deus está se alegrando? Né? Acha que, poxa, né, Ele está fazendo uma boa ação, Ele está vendo que não está bem, então está tirando o nome da escala. Deus não quer isso de nós, irmãos. O que Ele quer é que nós nos coloquemos diante dEle e realmente venhamos a rogar ao Senhor que mude a nossa condição. A questão, irmãos, é nós nos arrependermos, é nos esvaziarmos e perceber que a nossa salvação estamos em exercitar o Espírito, de depender da lei do Espírito e da vida, que é a quarta lei que é capaz de poder mudar a nossa condição, né? Não é a lei da nossa mente, e também não podemos agora recuar, porque a lei do pecado e da morte ela é forte, mas o que nós precisamos é de uma outra lei que é mais poderosa, e essa lei é a lei do Espírito e da vida, né? Romanos 8, versículo 1 e 2, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que pode nos livrar da lei do pecado e da morte, irmãos? É a lei do Espírito da vida. Essa lei está dentro de mim, de você. Você precisa proclamar isso, irmãos, né? Você precisa falar isso, para que você mesmo possa ouvir e possa crer. O inimigo, ele tenta abafar isso em nós, principalmente quando nós erramos, ou quando nós fracassamos em algum ponto.
O inimigo ele é o primeiro a vir até nós e querer abafar e nos levar a esquecer que há uma lei da vida que está dentro de nós. Eu pergunto a você, né? Você tem alguma necessidade? Né? Todos nós temos, né? Você precisa de libertação? Todos nós precisamos de libertação. Mas o que nós ainda precisamos tocar, irmãos, é algo mais profundo. Nós sabemos que precisamos ser libertos, né? Mas o que acontece, irmãos, é que nós ficamos ainda esperando que ocorra algo no futuro, né? Nós ficamos esperando que aconteça um milagre, para então a nossa condição ela mudar, para então nós deixarmos de sermos pecadores e agora sermos pessoas que não cometem pecados. Irmãos, esse é o nosso erro, né? Nós erramos quando pensamos assim, porque se eu e você precisamos de libertação, o maior milagre ele já aconteceu, né? Aquilo que nós esperamos ainda lá no futuro, na verdade já aconteceu, está dentro de nós, né? O poder que é capaz de nos libertar, irmãos, ele já está dentro de nós, está dentro de mim e dentro de você. Se nós queremos ser libertos, irmãos, então nós precisamos buscar isso no lugar certo, né? E esse lugar é o nosso espírito, aonde está o Espírito do Senhor. Senhor Jesus, você se alegra com isso, irmãos? Nós precisamos nos lembrar disso a todo instante, principalmente quando estamos um pouco assim desencorajados, né? E a melhor maneira de nos encorajar, irmãos, é irmos ao Senhor. E também temos uma opção que é muito boa, né? Nós vamos ao Senhor, mas nós também precisamos ir até os irmãos, porque nós, na comunhão, quando nós estamos em comunhão com Deus e também em comunhão com os irmãos, daí nós somos encorajados. Por isso a vida da igreja, irmãos, o Senhor não só nos salvou, não só nos deu a filiação, mas Ele quer um viver familiar, né? Nós somos uma só família e nós podemos ajudar uns aos outros. Senhor Jesus, pergunta para o irmão que está do seu lado: você está alegre na vida da igreja? Acredito que alguns responderam, né? Mas pode falar de novo, né? Eu estou alegre na vida da igreja. Irmãos, não há nenhum outro lugar na terra que vai nos dar essa alegria, que é a alegria que nós temos de podermos viver essa vida maravilhosa. A vida da igreja é o que há de mais precioso em toda a terra. Se eu e você estamos aqui, irmãos, nós precisamos ser muito gratos ao Senhor, porque Ele teve especial misericórdia e compaixão de nós, né? De nos colocar nesse lugar tão precioso, que é um lugar que nós podemos confiar, nós podemos ter segurança. E precisamos ter a plena certeza, irmãos, que se abrirmos mão deste lugar, não estou falando nesse lugar físico, né? Mas é o lugar, irmãos, né? Essa esfera celestial, que aonde é que nós estivermos, nós podemos viver essa esfera. E para podermos viver essa esfera, precisamos dos irmãos, né? Não vá tentar viver essa esfera sozinho lá na sua casa, não tem como. Precisamos estar junto com os irmãos. Senhor Jesus, vamos ler Mateus, irmãos, capítulo 5. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. 5, versículo 17, amém? Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, irmãos, esse ponto ele é crucial, né? Nós estamos vivendo a vida da igreja, esse viver maravilhoso, a era da graça, mas o Senhor Jesus ele deixa claro para nós que Ele não revogou a lei, né? Ou seja, nós não mais precisamos de observar os detalhes. O Senhor, na verdade, quando Ele veio a essa terra, Ele elevou, né, essa lei. Ele veio cumprir essa lei e Ele ainda elevou as exigências. O versículo 23, versículo 20.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então mostra, irmãos, que quem eram os escribas e os fariseus, né? Eles eram pessoas que viviam na lei, né? Julgavam cumprir a lei. E como um exemplo, né? Nós temos a questão do dízimo. O dízimo, né? Digamos que na época da lei era obrigatório tirar o dízimo. E os fariseus, eles tiravam o dízimo. Mas o Senhor mostra para nós, né, que nós precisamos exceder ainda mais a justiça, né, que eles então julgavam praticar. Então é como se nós hoje, irmãos, não só devemos tirar o dízimo, mas nós ainda precisamos tirar mais do que o dízimo, né? E graças ao Senhor, na vida da igreja, nós temos sido ajudados a poder exercitar esse lado, né, de ofertas de riquezas materiais. Temos oportunidades de ofertar para a África, temos oportunidade de ofertar para necessidades, né, específicas, né, que se levantam no nosso meio. Isso tudo, irmãos, é graça para mim e para você. Não estamos presos na lei, mas nós precisamos, irmãos, de vivermos no Espírito, para sermos conduzidos por meio deste Espírito, e assim nós iremos cumprir a lei, mas de maneira espontânea. Imagina se nós chegássemos aqui e falássemos: irmãos, né, se você não tirar o dízimo, você vai para o inferno, né? E aí o que vai acontecer com aquele irmão que ainda não ganhou esse encargo, né? Esse irmão, ele simplesmente vai sumir do nosso meio, não vai querer mais estar no nosso meio. Mas, irmãos, se nós vivemos a vida da igreja, exercitando o nosso espírito, ouvindo as palavras, né, o mover atual do Senhor, então espontaneamente nós tiramos o dízimo e tiramos ainda muito mais, né? Então nós ofertamos ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, depender do Senhor em todas as coisas. Não só, né, nas coisas do viver de serviços na igreja, mas no nosso viver prático no dia a dia. Em todas as coisas precisamos ser como esposas, né? Sermos dependentes do nosso marido, que é o nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E essa semana mostrou para nós, irmãos, que temos na verdade são 7 responsabilidades. Assumir responsabilidade aí fora no mundo, né? Mas nós como cristãos, nós temos 7 responsabilidades que nós precisamos praticar no nosso viver diário, para não sermos enganados pelo maligno. Se deixarmos de lado essas 7 responsabilidades, irmãos, nos tornamos presas fáceis ao maligno. E a primeira responsabilidade que temos está em Romanos capítulo 8. Nós lemos, nós vamos ruminar agora. Romanos 8, versículo 4. Senhor Jesus, amém. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o primeiro ponto, irmãos, a primeira responsabilidade nossa é andarmos no Espírito. Como nós iremos cumprir a lei? Somente no Espírito, né? Se na carne estivermos, irmãos, não cumprimos a vontade de Deus. Mas se no Espírito andamos, então nós iremos sim ser aqueles que cumprem a vontade de Deus. O segundo item, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então o pendor, irmãos, como já ganhamos, né? É a inclinação da nossa mente. Se colocamos a mente na carne, então é morte. Mas se colocamos a nossa mente no Espírito, então nós desfrutamos vida e paz. Então o segundo item, irmãos, é nós colocarmos a nossa mente no Espírito. Se a nossa mente estiver no Espírito, nós estaremos em paz. Você quer paz? Você quer estar em paz? Então o lugar certo, irmãos, para nós desfrutarmos a paz é com a nossa mente no Espírito. Terceiro item está no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Então o terceiro item é nós mortificarmos os feitos do corpo.
Como nós vamos mortificar os feitos do corpo? Como a carne ela não vai se tornar forte, os desejos da carne, né, as concupiscências, só há uma maneira, irmãos. E eu pergunto para vocês, qual é essa maneira? Nós estamos no Espírito. Irmãos, fora do Espírito é carne, né? É pecado, é morte. Mas se nós estivermos no Espírito, é a única maneira de nós mortificarmos os feitos do corpo. Se nós pensamos, irmãos, que nós estamos livres de cair em algum pecado, nós então estamos nos enganando. Para cairmos no pecado, irmãos, é simples, né? É só nós não estarmos no Espírito. Então nós estamos na carne e facilmente nós pecamos. Mas louvado seja o Senhor pelo Espírito, né? Graças a Deus, irmãos, pela lei do Espírito e da vida, que é a maneira, é a salvação para mim e para você. É a chave, irmãos, para nós realmente vencermos essa era. Os homens que não têm o Senhor, eles vivem 24 horas por dia na carne, cometendo pecados, achando que está tudo bem. Mas haverá um dia que todos nós iremos, né, diante do Senhor. Todos passarão pelo tribunal de Cristo. Mas nós que vivemos no Espírito, irmãos, então nós já estamos alcançando a vitória, né? Já estamos buscando um viver vitorioso por meio de estarmos junto com os irmãos, exercitando o nosso espírito. Senhor Jesus. O quarto item, irmãos, é nós sermos guiados pelo Espírito. É o versículo 14, vamos ler? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como eu e você somos então percebidos, né, como filhos de Deus? É quando nós andamos no Espírito. Então as pessoas elas percebem que nós somos filhos de Deus, por sermos guiados pelo seu Espírito. O quinto item, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. O quinto item, irmãos, é nós clamarmos Abba Pai. Eu e você, nós precisamos clamar Abba Pai, porque quando nós clamamos Abba Pai, irmãos, nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, né? Não podemos permitir em momento algum esquecermos isso. Por isso a necessidade de nós clamarmos Abba Pai. Nós cantamos o hino, né? E nesse hino nós cantamos Abba Pai. E quando cantamos esse hino, irmãos, qual é o seu sentimento? Você está chamando alguém desconhecido de pai? Ou você se sente, né, como realmente sendo um filho de Deus? Você se sente? O Hugo se sente, né, Hugo? Um filho de Deus. Aleluia. E esse é o sexto item, né? Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler mais uma vez, mais forte. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, não é somente nós que estamos falando, mas é o próprio Espírito. Ele testifica com o nosso espírito, agora espírito humano, né? Então que somos filhos de Deus. O Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Então é a confirmação que nós somos filhos de Deus. Independente, irmãos, se nós erramos, falhamos, mas nós temos a oportunidade de nos arrependermos todos os dias e sermos aceitos pelo Senhor, né? Por Deus, o nosso Pai, todos os dias também. Esse versículo, ele é um dos versículos que mostra para nós o Espírito com letra maiúscula, né? Que é o E maiúsculo, e o nosso Espírito, então com o E minúsculo, que mostra então o Espírito de Deus e o Espírito humano, que agora se tornou um Espírito só. Não é mais dois Espíritos distintos, né? Mas agora é o Espírito mesclado, irmãos. O meu Espírito, né? O seu Espírito, agora está mesclado com o Espírito de Deus. Por isso nós somos filhos de Deus.
A filiação, então, agora ela se tornou, irmãos, né, a filiação do Espírito. Né? O nosso Espírito, ele já é filho de Deus. Agora, a filiação, ela precisa também alcançar a nossa alma. Então, a nossa alma, ela também se tornar filho de Deus. E, por fim, será, então, a filiação do nosso corpo. O nosso corpo também se tornará filho de Deus. Isso é a plena filiação, irmãos. É a filiação do nosso espírito, alma e corpo. Então as três partes do nosso ser estão sendo transformadas por meio do Espírito, que é o próprio Deus triuno que está dentro de nós. Senhor Jesus. Versículo 23, para fechar esses 7 itens. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. O quarto item, irmãos, é nós gememos pela filiação. Eu e você precisamos ter um desespero, né? Para que essa plena filiação, ela venha se completar em nós, irmãos. Há quanto tempo nós estamos vivendo a vida da igreja? Alguns irmãos já vivem há 10, 15, 20 anos. Outros chegaram mais recente. Mas todos nós, irmãos, precisamos, rogar ao Senhor desesperadamente para que Ele complete essa salvação em nós. Nosso espírito já foi salvo, mas agora a nossa alma está passando por essa transformação. O nosso corpo nós não vamos preocupar agora, Naquele dia o Senhor irá completar a salvação do nosso corpo, mas hoje a nossa alma é o que precisa ser transformada pelo Senhor. Senhor Jesus. Para fecharmos, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Amém? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos de novo? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, então, cremos no Senhor Jesus, amém? Amém. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Então, eu e você, irmãos, nos tornamos um espírito com Ele. E agora não há mais como fazer separação, Nós já nos tornamos um. E agora o que resta de nós é permitirmos, que essa vida que entrou em nós transforme agora a nossa alma. E assim nós tenhamos um viver realmente que agrada ao Senhor. E no fim dessa era sermos realmente vencedores, que irão reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Amém? Jesus é o Senhor.